Olá, caro aluno, seja muito bem-vindo aí para mais uma das nossas aulas de peça e hoje a gente vai ver então um recurso bem importante também, que é o recurso de apelação. Eu tratei com vocês nas últimas aulas a respeito também de alguns outros recursos, como por exemplo o agravo de instrumento e o agravo interno. Eu lembro quando eu falei para vocês a respeito do agravo de instrumento, que ela é uma peça que a gente utiliza, um recurso que a gente vai utilizar quando a gente tiver uma decisão, então, do juiz de primeira instância que não coloca fim ao processo, então, uma decisão interlocutória. Muito bem. Ou também de algumas outras situações que permitiam também a utilização do agravo de instrumento. No cara aqui hoje, nessa nossa peça, a gente vai falar a respeito do recurso que a gente vai utilizar contra a decisão do juiz de primeira instância que coloca fim ao processo, ou seja, que julga ou não o mérito da ação. Então, como eu havia ressaltado para vocês quando a gente falou de agravo, a gente vai utilizar o agravo de instrumento quando a gente tiver uma decisão não terminativa, uma decisão interlocutória. Aqui não. Para a gente utilizar o recurso de apelação, a gente vai ter que ter uma decisão terminativa que coloca fim ao processo, seja ele julgando ou não o mérito da ação. Então a regra que a gente tem com esse cara aqui, que a gente vai ver na aula de hoje, é que contra a decisão do juiz de primeira instância que coloca fim ao processo, ou melhor, contra a sentença do juiz de primeira instância, cabe a apelação. Mas não somente isso. A gente também vai ter outras espécies de petições ou outras espécies de peças que também poderão ser utilizadas contra a decisão terminativa do processo. Então, eu vou pedir a tua atenção aqui agora, porque antes da gente falar, então, das causas em que a gente pode utilizar a apelação, eu vou te falar das situações onde a gente não pode utilizar a apelação. E embora muitas vezes pareça uma situação terminativa que coloca fim ao processo, ela possui muitas vezes um recurso específico e aí nesse caso a gente não vai utilizar a apelação. E quais situações são essas então? A primeira é no caso do embargo de declaração, nos termos então do artigo 1022 do Código de Processo Civil. Eu lembro quando eu falei na aula de agravo de instrumento que quando a decisão do juiz, seja ela interlocutória ou na sentença, ela é muitas vezes contraditória, omissa ou obscura, nesse caso, para a gente compreender melhor o que o juiz quis dizer com aquela decisão, a gente solicita um embargo de declaração. Lembre-se assim, embargo de declaração, para o juiz então declarar melhor a decisão dele. E o contribuinte, que eventualmente ficar insatisfeito ou que não compreender sequer a decisão do juiz, ele poderá se utilizar então desse recurso no prazo de 5 dias contados então da publicação do juiz então que emitiu essa decisão que foi obscura, contraditória ou então omissa. Então quando a gente tem uma sentença muitas vezes obscura, omissa ou contraditória, mesmo que seja uma sentença ali que colocou fim ao processo, a gente muitas vezes não quer recorrer dessa decisão, a gente só quer compreender melhor qual foi a decisão do juiz. Então nesse caso a gente não vai utilizar a apelação, e sim a gente vai utilizar os embargos de declaração. Outra peça também que a gente vai utilizar, que a gente pode utilizar, é o recurso inominado, nos termos então do artigo 42 da Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais. O que essa lei determina? Que no caso do juizado especial civil, quando a gente tiver a sentença no juizado especial, a gente não vai recorrer dessa sentença do juizado por meio de apelação, e sim por meio do recurso inominado. Então percebo aqui que a decisão, a sentença no juizado, ela também coloca fim ao processo, mas contra essa decisão aqui, a gente vai recorrer não por meio do recurso de apelação, e sim por meio do recurso inominado. Outra situação que a gente tem é no caso dos embargos infringentes de alçada, nos termos do artigo 34 da LEF. Quando o contribuinte também estiver diante de uma determinada situação dessa aqui, ele vai poder impugnar essa decisão aqui no prazo de 15 dias. Só voltando um pouquinho, que aqui no caso do recurso nominado, o prazo que o contribuinte tem para fazê-lo é de 10 dias. Mas voltando aqui no caso dos embargos infringentes de alçada. Muito bem, qual que é a possibilidade de a gente utilizar esse cara? Se em uma determinada execução fiscal, o juiz proferir uma sentença, uma decisão,
na execução fiscal, e essa decisão aqui, ela for inferior a 50 OTN, que é a obrigação do Tesouro Nacional. Se eventualmente cair isso aqui na tua prova, pessoal, vai ser informado para você que é então esse valor. Mas isso aqui, a chance de cair qualquer um deles é muito pequena, mas eu não posso deixar de passar para você. Então, quando a gente tiver uma sentença na execução fiscal, mas essa sentença for inferior a 50 OTN, ou 50 obrigações do Tesouro Nacional, nesse caso, ao invés de fazer uma apelação contra essa sentença na execução fiscal, a gente vai fazer daí os embargos infringentes de alçada. Mas para a gente utilizar esse cara, lembre-se, a gente precisa desses dois requisitos, que seja então uma sentença na execução fiscal, bem como que seja inferior, um valor inferior a 50 OTN. Há algumas decisões em relação à definição de quanto é que vale esse OTN, se seria R$1.000, se seria 300 e não sei quantos reais, mas você não precisa saber disso, você só precisa saber que se uma sentença na execução fiscal for inferior a 50 OTN, você não vai recorrer dessa decisão mediante apelação, e sim por meio dos embargos infringentes de alçada nos termos do artigo 34 da LEF. Outra possibilidade que a gente tem é no caso do recurso extraordinário. Lembre-se de extraordinário, que a gente vai então a poder utilizar nos termos da súmula 640 do STF. E quando que a gente vai poder utilizar esse recurso extraordinário? Se eventualmente esses embargos aqui infringentes de alçada, que é o recurso que a gente vai utilizar quando a gente tiver uma sentença na execução fiscal inferior a 50 OTN, se esses embargos infringentes de alçada eles forem então indeferidos. Nesse caso, a gente vai então utilizar o recurso extraordinário, que é o RE, diretamente então ao STF. Então a gente vai utilizar esse recurso aqui que indeferir eventualmente esses nossos embargos infringentes de alçada. Então, lembrando, no caso da execução fiscal, vai ser o juiz de primeira instância. Se for indeferida uma execução fiscal, ou então tiver aí uma sentença improcedente na execução fiscal contra o contribuinte e ela for inferior a 50 OTN, o contribuinte poderá recorrer disso aqui por meio dos embargos infringentes de alçada na segunda instância. Se eventualmente na segunda instância também for julgado improcedente esses embargos infringentes de alçada, o recurso contra essa decisão aqui do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal será então o recurso extraordinário nos termos da súmula 640 do STF. Então são todas situações que a gente não vai utilizar o recurso de apelação. E também outra situação que a gente tem que não utiliza recurso de apelação, e essa aqui eu vou chamar a sua atenção porque muita gente rodou nesse caso aqui, porque utilizou a apelação, é no caso do ROC, o recurso ordinário constitucional ao STJ. A gente vai utilizar esse recurso aqui principalmente em duas situações. A primeira é contra o quê? Contra a decisão da Justiça Federal, então tem que estar correndo na Justiça Federal, que envolva conflitos entre organismos internacionais, ou então que tenha parte organismos internacionais e pessoas físicas ou pessoas jurídicas, como por exemplo a FIFA. Então a FIFA é uma organização internacional. E pela Convenção de Viena, a Convenção de Viena estabelece que os organismos internacionais eles terão isenção em relação a impostos. E o que acontece? Se eventualmente a FIFA, aconteceu a Copa aí no Brasil, quando a FIFA estava aqui, a delegação da FIFA, ela prestou serviços. E aí, digamos que uma determinada prefeitura aí, onde estava a sede da FIFA durante os jogos, foi cobrado o ISS, o Imposto sobre Serviço, um tributo aí de competência municipal. Nesse caso, a FIFA aqui ela vai poder se insurgir contra essa cobrança aonde? Na Justiça Federal, por ter então a participação de um organismo internacional, que é a própria FIFA, bem como se essa decisão aqui da Justiça Federal ela for julgada improcedente ou procedente, a forma de se recorrer dessa decisão aqui não é pela apelação, e sim por meio do recurso ordinário constitucional, por envolver então um conflito entre organismos internacionais. Da mesma forma, a gente também vai utilizar o recurso ordinário constitucional ao STJ quando a gente tiver o indeferimento do mandado de segurança no tribunal. Então lembre-se, o mandado de segurança a gente vai então fazê-lo no
na justiça de primeira instância, seja ela a justiça federal ou estadual. Mas se eventualmente o juiz de primeira instância ele negar o nosso mandado de segurança, ele indeferir a nossa ação de mandado de segurança, a gente vai poder recorrer dessa ação e aí a gente vai fazer recorrer dessa decisão pela apelação. Muito bem. E aí, nessa apelação, a gente vai pedir para um tribunal, seja o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, apreciar novamente esse nosso mandado de segurança. Mas se esse tribunal de segunda instância, seja ele Tribunal de Justiça ou TRF, ele julgar improcedente também o nosso mandado de segurança, contra essa decisão do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, que indeferiu também o nosso pedido de mandado de segurança, aí a gente não vai solicitar mediante apelação, e sim mediante recurso ordinário constitucional, nos termos do artigo 105, inciso 2º, a linha B e C da Constituição. A linha B, especificamente em relação ao indeferimento no mandado de segurança, e a linha C aqui em relação à decisão que envolva organismo internacional. E por que isso aqui é importante? Foi justamente essa situação que caiu no 28º exame de ordem e fez com que muita gente infelizmente aí não conseguisse passar, porque aí o cara achou que era a apelação que ele deveria utilizar, ou seja, recorrer da decisão do tribunal que indeferiu o IMS, quando na verdade a gente, para fazer então recorrer dessa decisão do tribunal que indefere o IMS, a gente deveria ter utilizado o recurso ordinário constitucional. Então, diante dessas situações aqui, pessoal, a gente não vai utilizar a apelação. E como é que você vai fazer na sua prova? Infelizmente, você vai ter que fazer por eliminação. Então, você vai verificar se não é uma sentença omissa, daí você não vai utilizar os embargos declaratórios, se não é juizado, e aí você não vai utilizar o recurso nominado, se não há, então, uma sentença na execução fiscal com valor inferior a 50 OTN, e aí você não vai utilizar os embargos infringentes de alçada, aí você também não vai utilizar o recurso extraordinário, se for contra a decisão que indeferiu muitas vezes esses embargos infringentes de alçada, bem como você não vai utilizar o ROC se não envolver então organismos internacionais ou se for então para recorrer do indeferimento do mandado de segurança no tribunal. Não sendo nenhuma dessas situações aqui, que possui então um recurso específico, aí sim você vai utilizar então a apelação. Por que eu chamei sua atenção em relação a isso? Porque não é, então, contra qualquer decisão terminativa que a gente vai utilizar a apelação. Existem também outros recursos que podem ser pleiteados, então, diante de uma decisão terminativa, tá certo? Mas a regra geral, essas aqui são apenas exceções, a regra é de que a decisão terminativa do juiz de primeira instância será recorrida mediante o recurso de apelação. Então, vamos lá para algumas características agora sim do recurso de apelação. A primeira é que ele é feito então contra a decisão do juiz de primeira instância, seja ele então federal ou então estadual. A finalidade principal então, pessoal, do recurso de apelação poderá ser duas. Então a gente pode visar com o recurso de apelação ou então anular a decisão do juiz de primeira instância ou a sentença do juiz de primeira instância. E quando a gente quer anular a sentença do juiz de primeira instância, significa que há um erro improcedendo, ou seja, um erro no procedimento. Então, se o juiz eventualmente não observou o procedimento correto, como, por exemplo, não ouvir uma determinada testemunha ou então indeferir muitas vezes uma prova lícita que era plenamente aceita. Se ele fizer isso, há um erro no procedimento. E nesse caso, a gente solicita, então, para anular essa sentença do juiz de primeira instância. Mas a gente também poderá solicitar esse nosso recurso, fazer esse nosso recurso, visando, então, reformar a decisão do juiz de primeira instância. E essa aqui é a regra, tá, pessoal? A regra é de que a gente vai fazer a apelação para reformar a decisão do juiz de primeira instância. E a gente, na maioria das vezes, solicita isso aqui quando a gente tem um erro em judicando, um erro, então, no direito. Muitas vezes o juiz, então, não observou a forma legal ou constitucional correta para emitir a sua decisão. Então, a regra é que a gente vai buscar uma reforma dessa decisão de primeira instância. Eu sei que essa parte recursal, pessoal, é um pouco mais complicada, talvez justamente pela falta de prática que você tenha. Mas sempre pense assim, ó, é como se a gente tivesse alguém pedindo, um filho, por exemplo, um filho ele pede alguma coisa para o pai, e aí o pai, digamos que é o juiz de primeira instância, e o pai fala, ó, eu não vou deferir o pedido que você me fez, eu não vou deixar você fazer o que você me pediu. E aí, só que o pai fala, ó, mas você pode pedir para sua mãe, se sua mãe deixar, eu autorizo. O
Quem que é a mãe aqui nesse caso? Nesse caso, a mãe é a segunda instância, a mãe é o tribunal. Então, o filho, mesmo tendo indeferido aí o pedido do pai, o pai não autorizou que muitas vezes ele saísse com os amigos ou fizesse qualquer coisa, o filho recorreu dessa decisão do pai, que é a primeira instância, até a mãe, que é então a segunda instância, o tribunal. Então a gente pede na segunda instância nada mais nada menos do que uma revisão, uma reanálise dessa decisão do juiz de primeira instância. Outra característica que a gente tem aqui em relação ao recurso de apelação é o seu fundamento, que está lá no artigo 1009 do Código de Processo Civil. Aqui no recurso de apelação, pessoal, a gente tem também que em algumas situações a gente vai poder utilizar o recurso de apelação quando eventualmente uma decisão que foi proferida no meio do processo de primeira instância não for amparada por agravo de instrumento. Então lembra quando eu falei para vocês que a decisão do juiz de primeira instância que não coloca fim ao processo, a decisão interlocutória, ela tem um recurso específico para a gente fazer, que é o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1015 do CPC. Mas eu falei para vocês lá na aula de agravo de instrumento que as causas que permitem o agravo de instrumento fazem parte de um rol taxativo. E quando eventualmente a gente estiver diante de uma situação, uma decisão interlocutória do juiz de primeira instância que não coloca fim ao processo, mas que não está amparada pelo 1015, a gente não podia utilizar o agravo de instrumento, mas a gente podia utilizar essa decisão como preliminar de mérito na apelação, conforme determina então o parágrafo 1º do artigo 1009 do CPC. Então, nestes casos em que a gente tem uma decisão de primeira instância interlocutória do juiz, então, a QO, que não coloca fim ao processo, mas contra essa decisão, ela não faz parte, então, das possibilidades do artigo 1015, que cabe, então, agravo de instrumento, nesse caso, a gente não pode utilizar o agravo. Então, a gente não vai recorrer dessa decisão interlocutória, naquele momento em que a decisão interlocutória foi proferida. Mas a gente vai poder recorrer dessa decisão lá na apelação, quando eventualmente a gente for fazer a apelação e a gente vai utilizar essa decisão então interlocutória, não amparada por agravo, como preliminar de mérito no recurso de apelação. Então, antes de falar das nossas razões do recurso de apelação, a gente vai colocar ali uma preliminar de mérito, sendo essa situação, essa decisão do juiz de primeira instância, mesmo sendo uma decisão interlocutória, por não estar amparada pelo artigo 1015, ela não permitia, então, a utilização do agravo de instrumento. A peça do recurso de apelação ela será dividida em duas peças, quais sejam, então, a folha de rosto, ou também chamada de folha de interposição, que a gente vai, então, endereçar ao juízo ACO, ao juízo de primeira instância, que proferiu, então, essa sentença terminativa, então a gente vai endereçar a ele. E a gente tem também uma segunda peça, que é a folha de rosto, ou as razões recursais, endereçadas, então, aí sim, ao juízo ad quem, que vai, então, julgar novamente essa decisão para verificar se ele vai manter essa decisão do juiz de primeira instância ou ele vai reformar ou anular essa decisão. A única coisa que eu falo aqui que é interessante para vocês é que em termos de prova da OAB, a gente vai fazer essas duas peças juntas. Então a gente faz a folha de rosto e logo em seguida a gente já inicia também as nossas razões recursais, conforme vocês vão ver nas aulas de baixo. Outro ponto interessante é que no caso da folha de rosto aqui, folha de interposição, embora apareça aqui um primeiro pedido ao juiz de primeira instância, a gente não tem mais aquela admissibilidade do juiz de primeira instância. Então, antes do novo Código de Processo Civil em 2015, o juiz de primeira instância ele tinha que verificar se todos os requisitos estavam preenchidos. Só que o que acontece? Esse mesmo cara que fazia essa apreciação era o cara que tinha feito então a sentença. E aí o que acontecia? Muitas vezes ele mesmo indeferia, porque ele não queria ter a sua decisão anulada ou então reformada pelo tribunal. Hoje não. Hoje, embora a folha de rosto seja endereçada ao juiz de primeira instância, ele não faz mais o recurso à análise dos requisitos de admissibilidade. Então, embora a gente tenha ainda a folha de rosto, todo o nosso recurso será então endereçado ao tribunal que apreciará então esse nosso recurso. Então, com o novo Código de Processo Civil, o juiz não faz mais essa análise da admissibilidade do recurso, conforme determina o parágrafo 3º do artigo 1010 do Código de Processo Civil.
Outro elemento importantíssimo aqui que eu vou falar com vocês, que o recurso de apelação, pessoal, é o único recurso que possui um duplo efeito. Então, na regra, como eu falei com vocês lá quando a gente falou da parte geral dos processos, na regra geral, o recurso ele só vai ter como regra o efeito devolutivo, que nada mais é do que a gente transferir a competência para julgar da primeira instância para a segunda instância. Então, como regra, a gente só tem esse cara aqui. Muito bem. Mas aqui no recurso de apelação, ele é o único recurso que possui automaticamente os dois efeitos. Tanto o devolutivo, determinando então que quem tem competência para julgar essa ação agora não é o juiz de primeira instância, mas sim o tribunal, seja ele o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, bem como o recurso de apelação também tem automático o efeito suspensivo, suspendendo então os efeitos da sentença do juiz de primeira instância. E esse efeito aqui suspensivo é independente de pedido. O recurso de apelação ele já tem esse efeito, salvo, vou chamar a sua atenção aqui agora, salvo as situações do parágrafo 1º do artigo 1012. O que isso significa? Que, por regra, a gente tem o efeito suspensivo, então. Entramos com o recurso de apelação, automático a gente tem o efeito devolutivo e o efeito suspensivo, não precisa pedir. Mas, nas causas do parágrafo 1º do artigo 1012, a gente não tem esse efeito suspensivo de forma automática. E quais situações são essas? Principalmente para a nossa área aqui de direito tributário. Será, então, a do inciso 3º do parágrafo 1º, do artigo 1012, que especifica no caso da improcedência dos embargos à execução. E o inciso 5º que fala da eventual sentença que confirma, concede ou revoga a tutela. Então, nesses dois casos aqui, por exemplo, na sentença de improcedência dos nossos embargos à execução, a sentença do juiz de primeira instância que entende por indeferir, por entender inadmissível os nossos embargos à execução, a gente vai apelar dessa decisão aqui que tornou improcedente os nossos embargos à execução fiscal, mas essa decisão aqui do juiz que entendeu por tornar improcedente os nossos embargos, ela não tem efeito suspensivo. Então, mesmo que a gente faça a apelação, ela não tem o efeito suspensivo automático. Nesse caso, para a gente ter o efeito suspensivo, a gente tem que solicitar. Da mesma forma, se uma sentença ela confirmar, conceder ou revogar uma tutela provisória. Ela não vai ter, então, se a gente recorrer por meio da apelação, o efeito suspensivo automático, tá? Então, nessas situações aqui, do parágrafo 1º do artigo 1012, a gente não tem esse efeito suspensivo automático, mas a gente poderá solicitar ao desembargador, relator aqui, então, que ele conceda também esse efeito suspensivo, tá? Então, a regra, entrou com a apelação, a gente tem o efeito suspensivo, tá certo? Mas, nas causas do artigo 1012, parágrafo 1º, a gente não tem esse efeito suspensivo automático. Para a gente poder ter concedido esse efeito suspensivo, a gente tem que pedir. E quais situações são essas? No caso da improcedência dos embargos à execução e no caso da sentença que confirma, concede ou revoga uma tutela. Nesses dois casos aqui, mesmo que a gente entre com apelação, para a gente ter o efeito suspensivo, a gente tem que fazer a solicitação. Então, nessas situações aqui, onde o efeito suspensivo ele não é automático, a gente tem que pedir, ao entrar com o recurso de apelação, a gente solicita, então, para o relator desse nosso recurso, ele fazer, então, a concessão desse efeito suspensivo, uma vez que, nesses casos aqui, o efeito suspensivo ele não é automático. A gente tem que pedir, então. E a fundamentação disso está lá no parágrafo 4º do artigo 1012 do Código de Processo Civil. E para o relator conceder isso aqui, a gente tem que comprovar, então, quais motivos a gente está fundamentando para que ele conceda esse nosso efeito suspensivo. No caso, a gente pode utilizar os fundamentos da tutela de urgência, como, por exemplo, o direito e o risco de dano ao resultado útil do processo, utilizando, então, como fundamento os mesmos requisitos do artigo 294 e 300 do CPC, direito mais dano, ou então, no caso dos requisitos da tutela de evidência, quais sejam súmulas mais documentos. Então, se for uma situação amparada apenas por súmula e documento, a gente pode utilizar também como fundamento o artigo da tutela de evidência nos termos do artigo 294 e 311 do Código de Processo Civil. Então, a gente deve demonstrar para o relator alguma dessas situações, ou direito mais o dano, ou então súmula mais documentos, pedindo então que o relator conceda o efeito suspensivo, uma vez que nessas situações aqui a gente não tem o efeito suspensivo automático, mesmo que a gente entre então
com o recurso de apelação. Para finalizar aqui para vocês, só para que vocês entendam aqui como que se dá o processo no Tribunal de Segunda Instância, quando o juiz, então, de primeiro grau, ele profere, então, a sua sentença, colocando fim ao processo, é uma sentença, então, terminativa, que julga ou não o mérito da ação, o juiz pode ou não julgar o mérito da ação. Muitas vezes, o contribuinte pode entrar com uma ação, por exemplo, declaratória ou anulatória, e no despacho inicial o juiz já torna improcedente, já indefere essa ação. O que acontece? O juiz analisou o mérito? Não. Então a gente também pode recorrer por meio do recurso de apelação, seja o juiz julgando o mérito da ação ou não. Mas digamos que o juiz, independente dele ter julgado o mérito ou não, ele profere uma sentença então. Muito bem, juiz ACO, juiz de primeira instância. O contribuinte ele vai apelar por meio do recurso de apelação, conforme o artigo 1009 do CPC. Então, esse recurso de apelação ele vai para o Tribunal de Segunda Instância, seja o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal. Ele será, então, distribuído, esse recurso, e será distribuído para alguma das câmaras recursais e será nomeado um relator. O relator, ao tomar conhecimento, então, desse recurso, ele pode fazer duas coisas. Ou, então, ele pode remeter ao colegiado, para proferir, então, o acórdão, e aqui, se ele fizer isso, ele vai entender que o recurso, então, preencheu todos os pressupostos de admissibilidade, e o recurso, então, ele está apto para ser decidido. Nesse caso, ele vai, então, remeter ao colegiado, e ele fará, então, a decisão por meio desse colegiado com 3 desembargadores. O desembargador relator, e mais os 2 desembargadores revisores que farão, então, a análise desse seu recurso de apelação. Mas também o relator aqui, ele pode decidir monocraticamente. Ele pode fazer isso, decidir monocraticamente. Se eventualmente esse recurso de apelação seu, você demonstrar para ele que aquela decisão do juiz de primeira instância, ela não observou acórdão ou então súmula do STF e do STJ. Então, se nesse recurso de apelação que você fizer, você demonstrar ali nos seus direitos que o juiz de primeira instância, ele não observou acórdão ou então súmula do STF ou então do STJ, você vai solicitar não para o relator fazer o redirecionamento para o colegiado votar o acórdão, não. Você vai pedir para ele, então, decidir monocraticamente, conforme determina o artigo 932, inciso 3º e 5º do CPC. Então, isso aí vai variar de caso para caso, mas se eventualmente na questão da sua prova aí foi informado que o juiz de primeira instância ele não observou súmula ou então acórdão do STF ou do STJ, você vai recorrer dessa decisão do juiz de primeira instância por meio do recurso de apelação e lá nos teus pedidos você vai pedir para o relator decidir isso aqui monocraticamente. Então não precisa que o relator faça então a determinação para o colegiado votar isso aqui mediante acórdão, não. Você pede para ele votar monocraticamente, sozinho, nos termos do artigo 932, inciso 3º e 5º do Código de Processo Civil, o que acaba sendo mais célere e mais benéfico aí para o contribuinte, tá certo? Pessoal, então, esse aqui é o recurso de apelação. Só um detalhezinho, se o relator ele entender que o recurso aqui do contribuinte, esse recurso de apelação, ele é inadmissível, que muitas vezes ele não preenche os requisitos necessários, contra essa decisão do relator feita monocraticamente, que indefere então a apelação, aí a gente tem aquela peça que a gente viu, que é o agravo interno, tá? Então só mais um pontinho de detalhe aí, se o relator entender que o recurso é inadmissível por não preencher os requisitos, contra essa decisão do relator monocraticamente, a gente pode recorrer dela mediante agravo interno. Mas se ele entender que o seu recurso realmente é válido, ele pode ou remeter ao colegiado ou então decidir monocraticamente nas causas do artigo 932 do CPC. E com isso a gente finaliza aqui a parte geral das características da ação de apelação. Eu espero que você tenha entendido e a gente vai agora para você ver a estrutura dessa peça e depois resolver um caso concreto aí para você ver que, embora também seja um recurso e a gente tem um pouco de dificuldade, porque isso aqui não é uma prática muito comum das pessoas, você vai ver que utilizando as fundamentações corretas não tem muito segredo para você fazer essa peça e acertar aí no seu exame de ordem.